Cumprimento os irmãos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, queridos? Glória a Deus. Pode se assentar. Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui nesta noite. Eu quero agradecer aqui o carinho, a lembrança dos irmãos pela nossa pessoa. Eu congreguei aqui, cresci aqui, e eu só tenho lembranças boas deste lugar. Aqui eu cresci, aqui aprendi basicamente o beabá, não que isso tenha perdido, continuamos aprendendo, mas eu sou grato a Deus pela vida do pastor Moisés, pela vida do pastor João. Os varões, boa parte ainda, eu tenho boa recordação dos tempos, tanto lá da igreja de baixo, como aqui em cima nas salinhas, nas quartas-feiras, nas orações, nos ensaios. Quantos não foram os varões aqui que me auxiliaram, que me ajudaram? Muitos estão aqui, irmão Jurandir, irmão Manuel, irmão Sandro, o irmão Valdemar, são tudo para mim pais, que me ajudaram e que ainda diretamente e indiretamente continuam me ajudando. Então, queridos, eu quero agradecer de coração o carinho pela lembrança. Hoje, dia 18 agora, sábado próximo, nós vamos completar 5 anos de obra missionária lá em Bela Vista do Paraíso. Significa que fazem 5 anos que eu abri mão deste lugar, renunciei a este lugar, e pela misericórdia e pela graça, assim como já foi colocado aqui pelo querido e amado irmão, líder dos varões, que Deus está procurando pessoas, procurando irmãos e irmãs que façam a diferença. Eu digo para os irmãos que não tem sido fácil. Não é fácil, queridos. Essa nossa ida para lá tem sido muito dificultosa, mas por um outro lado, eu sou grato a Deus, porque eu tenho tirado este período lá em Margarida, em Bela Vista do Paraíso, como um estágio onde eu tenho aprendido muitas coisas, tenho aprendido a depender de Deus de fato, e Deus tem aberto os olhos para muitas coisas que têm acontecido. Então eu quero agradecer carinhosamente, carinhos, pela lembrança dos irmãos, por terem depositado na minha pessoa a honra de poder estar aqui nesta noite, em mais uma comemoração dos varões no ano de 2015. Amém, queridos? E todos os demais irmãos que a gente tem contato, que temos um carinho muito grande, eu quero agradecer sempre pelo carinho que os irmãos sempre têm nos dado, tanto a mim e a minha família, e também pelas orações, queridos. Muito obrigado. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, o texto já foi lido, mas nós vamos ler novamente. Eu quero conjecturar aqui com alguns outros versos relacionados ao tema que foi proposto nesta noite, para a gente poder trabalhar. Então pega lá primeiro, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, e o verso 22, somente a parte B do verso, que é o tema desta campanha, e depois nós vamos ler também o livro de Salmos, 89, onde também tem algo interessante. Amém, queridos? Glória a Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: você é uma bênção. Diga assim para ela: eu te amo em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Livro de Atos, queridos, capítulo 13, verso 22. Apenas a parte B. Amém, queridos? Diz assim: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Eu gostaria agora que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá no livro de Salmos 89. Eu tenho certeza que esse verso aqui foi tirado do Salmo 89. Amém, queridos? Salmo 89, verso 19 e o verso 20. Graças a Deus. Salmo 89, verso 19, o verso 20. Diz assim: outrora falaste em visão aos teus santos e dissestes: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, eu exaltei um escolhido. Verso 20. Achei a Davi,
meu servo, e com o meu santo óleo eu o ungi. Graças a Deus. Amados e queridos irmãos, quando o amado querido irmão nos procurou e nos propôs esse tema, e eu tenho como relevância primordial, baseado na escolha desse tema propício para essa comemoração de aniversário, um tema que nos leva a reavaliarmos as nossas condutas. Até porque, queridos, eu e você, nós temos um chamado da parte de Deus para nós cumprirmos. E esse chamado, ele está lá em Marcos capítulo 16, e toda a igreja, ela tem conhecimento, e muitas das vezes nós usamos, mas infelizmente, queridos, só teoricamente. Quando o próprio Senhor Jesus, ele olha para os discípulos e disse a grande comissão da igreja, que é ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Eu tenho aprendido, queridos, que ganhar almas não é missão só do pastor da igreja, não é missão só do intercessor, só do presbítero ou só do evangelista. Todos nós, a partir do momento que nós temos essa alegria de poder servir a Jesus na sua essência, nós temos a incumbência e a responsabilidade de ganhar almas para o Senhor Jesus. No entanto, queridos, que a palavra de Deus nos diz que sábio não é aquele que tem diploma, sábio não é aquele que ganha todas as coisas nessa vida. Sábio, segundo Salomão, é aquele que ganha almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas, esse é sábio. E eu quero crer e profetizar desde já no nome de Jesus, que no ano de 2015, se você ainda não teve a audácia de ganhar uma alma para Jesus através do trabalhar de Deus na sua vida, eu quero profetizar que até o final desse ano, pelo menos uma alma, você vai levar aos pés do Senhor Jesus. Essa é a nossa missão, essa é o nosso chamado, e não tem, queridos, como fugirmos disso. Nós, eu e você, nós estamos inseridos dentro desta responsabilidade. Em Atos capítulo 13, verso 22, ali tem um relato sobre a pessoa do rei Davi. Mas aqui no Salmo 89, o que chama a minha atenção é que o verso 20 diz que encontrei ou achei Davi. E aqui, irmão, o que me chama a atenção é que quem encontrou Davi não foi um homem. Quem encontrou Davi não foi um sacerdote. Quem encontrou Davi não foi o templo da época. Aqui no contexto geral do Salmo 89, quem achou Davi, quem encontrou Davi, foi o próprio Deus. Deus achou Davi. Assim, irmão e irmã, como um dia também o Senhor Deus achou eu e achou você. Outrora, muitos dos que estão aqui estavam perdidos no mundo, estavam à mercê de uma vida miserável, de uma vida desgraçada no sentido literal, e a graça do Senhor te alcançou. E se a graça do Senhor alcançou a vida de Davi aqui, e o Senhor posteriormente levanta e coloca ele como rei, o Senhor também encontrou achou você, e por isso nós estamos aqui. Em nome de Jesus, só quem foi achado pelo Senhor, aí levante as suas mãos e dê um grito de glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E é tão bom poder ser achado de Deus. E ser achado de Deus, queridos, não é privilégio só de um, é privilégio de todos. Não existe nenhuma diferença entre eu e você, contra aquelas pessoas que estão agora perdidas no mundo. Nós estamos aqui exclusivamente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Agora, queridos, quando Deus, ele procura, ou ele acha, no caso ele achou Davi, o que dói no meu coração é que ultimamente Deus tem procurado pessoas para fazer algo diferente. Deus tem procurado pessoas, queridos, não somente para receber a bênção que você tanto necessita. Eu creio que esta igreja, ela sempre foi próspera. Deus sempre abriu as portas. Eu sou testemunha disso. Deus sempre honrou, Deus sempre abençoou, Deus sempre abriu portas. Mas nós estamos vivendo num período, queridos, aonde Deus tem procurado e aonde Deus quer achar pessoas que, num sentido um pouquinho mais profundo, abra mão daquilo que somente satisfaça o seu ego e que você começa a entender e a compreender que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentados. Nós estamos vivendo num período, irmãos, aonde almas têm clamado, aonde vidas têm perecido, e que dói mais ainda, queridos, é que a responsabilidade dessas almas que estão se perdendo é minha, é sua. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: no ano de 2015, o Senhor Deus já te achou? Isso é uma pergunta que eu fiz para mim, queridos, quando eu estava preparando esse texto, e Deus falou profundamente no meu coração. Porque muitas das vezes nós procuramos a Deus. E nós procuramos a Deus quando nós precisamos de algo. Aquilo que vem a saciar a minha necessidade. Agora, irmãos, Deus tem tudo isso que nós precisamos preparado. Agora Deus quer um pouquinho mais além comigo e com você. E a única intuição desta palavra aqui nesta noite, baseada no tema, é que eu e você nos tornemos ganhadores de almas, pessoas que alcançam vidas, pessoas que abram mão de tudo, a fim de clamarem, suplicarem por vidas, porque, irmãos, Jesus está voltando, Jesus está à porta, e só quem crê neste grande evento, diga amém. E é tão interessante, irmãos, que sobre a ministração do Evangelho sobre a volta de Jesus, a gente tem visto que tem ficado um pouco de lado. E olha só, eu procurei, queridos, algumas coisas baseadas em cima de Deus procurar e achar pessoas. E em Jeremias capítulo 5, o profeta, ele recebe uma palavra de Deus. E lá em Jeremias capítulo 5, verso 1 diz assim: dai voltas a Jerusalém, e vede agora, informai-vos, e buscai pelas praças, e vê se achais alguém, ou se há um homem sequer que pratique a justiça, ou que busque a verdade. Irmãos, em toda a Bíblia, você sempre vai ver que Deus sempre procura pessoas, mas, irmãos, Deus sempre encontra dificuldade para encontrar pessoas. Nesse quesito que eu estou dizendo para você, irmãos, é em qual sentido? É no sentido de Deus achar você, de Deus poder usar você para fazer exclusivamente a vontade dele. Hoje, nós vivemos num tempo onde tem um tipo de evangelho a gosto do ouvinte. Se você hoje quer procurar uma igreja que faça o seu perfil, infelizmente, nós vamos achar. E eu entendo pela palavra de Deus que o evangelho é um só. O evangelho é mensagem da cruz. Jesus nos ensinou que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho verdadeiro que ainda continua libertando, salvando e levando vidas ao arrependimento. O evangelho da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, de uma mudança radical de vida. E eu tenho a plena convicção que a igreja, baseado nos propósitos feitos aqui, a igreja tem caminhado por este caminho para ser achado por Deus e poder ser usado por Ele para ganhar almas e mais almas e mais almas. Quem está inserido nisso aí, levante as mãos, deixa eu ver. Levante suas mãos para cima, fique com ela levantada. Graças a Deus. Irmão, preste atenção. Com as mãos levantadas mesmo, pode ficar. Deus me achou e Deus achou você. Você foi achado por Deus. Quantas não são as pessoas e testemunhos que a gente ouve na igreja, que algumas pessoas não teriam solução, esperança nenhuma, e hoje você está aqui, lavado, remido pelo sangue de Jesus, você está aí restaurado, renovado, você está aí lindo e maravilhoso, porque a graça de Deus alcançou a sua vida. Aleluia. E o mais interessante, irmãos, é que o evangelho da cruz é o evangelho que nos propõe algo de graça. Por isso que Jesus falou: aquilo que vocês recebem de graça, também deem de graça. Então, queridos, em toda a Bíblia, você sempre vai ver Deus procurando pessoas. Para você poder ter uma ideia, em Ezequiel capítulo 22, e o verso 30, o Senhor também, Ele procura alguém que entrasse na brecha, e Deus não encontrou ninguém. Deus não encontra ninguém para entrar na brecha. E olha, irmãos, entrar na brecha não é tarefa fácil. Infelizmente não é. E quando nós dizemos entrar na brecha, eu tenho acompanhado o irmão Oscar,
né, a gente tem visto aqui o grupo de intercessão que tem orado. E o grupo de intercessão é nada mais e nada menos do que de entrar na brecha e guerrear nas regiões celestiais. Mas o próprio Deus fala com o profeta e diz: eu não encontrei ninguém. Aleluia! Deus não encontrou ninguém. Irmão, se você reparar lá em Gênesis, na história de Sodoma e Gomorra, Deus ele procura pessoas justas dentro daquela cidade. E Abraão intercedendo. Abraão é ousado e diz assim: Senhor, se porventura naquelas cidades houver ali 50 justos que buscam a minha presença, o Senhor vai destruir. O Senhor fala: Abraão, pelo amor aos 50, eu não vou destruir. E Abraão vai sendo ousado, 45, 40, e vai baixando até chegar ao número de 10. E o Senhor fala: se tiver ali 10, eu não vou destruir. E queridos, no final das contas aí, quantos que saíram de Sodoma e Gomorra? Quantos que Deus achou? Deus achou Ló, sua esposa e suas 2 filhas para sair. Mas quando sai, a mulher olha para trás. Então quem que saiu da cidade? Somente Ló e as 2 filhas, porque a mulher virou uma estátua de sal. Dentro de 2 cidades, Deus achou apenas 4 pessoas. Isso é preocupante. Isso é preocupante, queridos, porque hoje nós estamos muito bem. Eu tenho certeza, queridos, que vocês estão abençoados. Essa igreja é uma igreja abençoada. Quantas bênçãos, queridos, que eu não recebi aqui. E até hoje eu tenho recebido. E meu ministério ele é pautado em cima do que eu aprendi aqui. Irmãos, eu sou filho espiritual do pastor Moisés. E aonde eu vou, aonde eu passo, eu tenho alegria, eu tenho orgulho de poder dizer isso. Eu tenho esta honra, esta gratificação de poder dizer: olha, o meu mentor, o meu líder espiritual é o pastor Moisés. E aonde eu estou hoje, fazendo a obra de Deus, quem vai lá, queridos? Alguns se espantam com a placa. A metodista está do lado de fora, mas dentro, queridos, é uma Brasil para Cristo que acontece lá. Quem vai lá fala assim: meu Deus do céu, que coisa é essa? Você trouxe totalmente a cultura de lá para cá. Irmãos, não é somente uma cultura. Eu aprendi assim. Deus tem me usado assim. E se Deus tem me usado assim, irmãos, não são dogmas, não são doutrinas, não são teologias que vai fazer com que minha mente mude. Até porque fiz teologia também. Passei muitas lutas fazendo teologia, principalmente dentro da igreja. Mas hoje estou aqui de pé e reconheço que se não for pela glória, se não for pela misericórdia e se não for pela unção do Espírito Santo, não tem como fazer a obra de Deus. Não tem, irmão. Agora, semana passada, o nosso terreno, depois de 3 anos de labuta, de busca, foi liberado. Nós ganhamos um terreno de 1.110 metros. E agora, queridos, até o final do ano, nós vamos começar a construir um templo para a honra e glória do Senhor Jesus, em um lugar onde ninguém dava nada, ninguém acredita, ninguém dá esperança. E o primeiro templo vai ser levantado lá no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus é bom, queridos. Deus é maravilhoso. Deus está procurando. Deus quer achar você nesta noite. Agora, queridos, para ser encontrado e para ser achado, você tem que se deixar. Você já parou para pensar que Deus quer usar a sua vida? Deus quer usar você. E de repente Deus ainda não começou a usar você porque você está parado. Porque você tem procurado outras coisas para a sua vida. Não que seja errado. Mas nós precisamos entender qual é a finalidade do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Eu sempre me pego orando e perguntando: Senhor, se tu voltar hoje, quantas almas eu conduzi para a glória? Quantas foram as vidas que adentraram no seu reino através da minha vida? Irmãos, isso é tão interessante, mas ao mesmo tempo preocupante. Sabe por que eu digo isso? Porque nós estamos vivendo assim. Olha só que coisa interessante. O último culto aqui foi na segunda-feira. Quem esteve na segunda-feira aqui? Foi bênção, né, irmãos? Tenho certeza que isso daqui estava abarrotado, né, pastor João? Estava cheio. Agora, alguém rapidinho, no pastor não vale. Qual foi a mensagem pregada segunda-feira? Rápido.
Pastor, não vale. Qual foi o texto lido? Cadê o povo que estava aqui segunda-feira? Eu vou um pouquinho mais além. Quem foi abençoado segunda-feira? Levante as mãos e dão glória. Agora, irmãos, como que a gente é abençoado de uma coisa que a gente não se lembra? Depois de um... Qual capítulo, irmão? Pastor, não vale. 35 ou 37? Opa, estamos tendo um conflito de informações. Mas amém, queridos, esquece tudo isso. O que eu estou querendo dizer é que nós vivemos num período onde a gente fala, nosso culto foi bênção, foi tremendo, maravilhoso, isso é no geral. Mas aí você pergunta, qual foi o texto lido? Qual foi o verso lido? O que foi ministrado? Eu não me lembro. Como que eu posso dizer que foi bênção de algo que eu não me lembro? Como? Irmãos, olha aqui para mim, preste atenção. Existe uma diferença muito grande entre ser convencido e ser convertido. Convencido é a pessoa que é atraída, às vezes, pelo ambiente. A igreja é linda, a igreja é maravilhosa. Irmãos, você acha que foi fácil para mim abandonar esse banco? Banco gostoso desse. Quando eu cheguei lá, um lugarzinho pequenininho, cheio de teia de aranha, 2 microfones empenados aqui no púlpito. Eu falei, Deus amado, o que é isso? E aí, queridos, durante 3 meses, eu e minha esposa, fazendo culto, suando, pregando para as paredes. Até que depois de 3 meses, Deus teve misericórdia e graça e mandou a família, o vizinho do lado lá, vieram para o culto, de um culto de domingo à noite. E olha, queridos, eu senti uma alegria muito grande. Eu falei, Deus, vale a pena. Irmãos, eu poderia ter desistido. Eu poderia ter parado, como hoje também eu posso parar. Hoje é muito mais fácil você encontrar pessoas para desanimar você do que incentivar você. Irmãos, eu só estou ali, minha esposa está comigo por causa da graça de Deus e da misericórdia de Deus. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou alguma coisa. O que eu sou eu depositei aos pés do Senhor. E eu simplesmente entendi dizendo, Deus, se o Senhor achou a Davi, o Senhor também pode achar a minha vida. Aleluia! E o Senhor quer te achar também nessa noite. Graças a Deus. Se você pegar João capítulo 4 e o verso 24, a mulher samaritana, Jesus tem um contato com uma mulher. E o discurso de Jesus é uma só. Chegará a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É uma questão de ser achado. É uma questão de ser achado por Deus. Aleluia! O que me chama a atenção em Davi, todos nós conhecemos a história de Davi. Quantas vezes que esta mensagem já não foi pregada nesse púlpito? Nós sabemos de cor, decorado, o que aconteceu com Davi, como que ele foi chamado, o que aconteceu, o que Deus fez depois. Mas existe alguns pormenores dentro disso que chamam a minha atenção. E o que o Senhor ministrou no meu coração em relação a Davi, queridos, pelo fato de Deus ter achado, e quem achou Davi foi Deus. Não foi o pastor, não foi a pessoa aqui por influência, isso, aquilo, não. O próprio Deus achou Davi. E se você entender comigo, queridos, o que Deus viu em Davi? Deus viu em Davi um coração de servo. E é isso que nós estamos precisando. Coração de servo. E ter um coração de servo significa o quê? Servir ao próximo. Servir quem está do nosso lado. As pessoas querem ser servidas, mas não querem servir. Você pode reparar que a gente senta, Deus me serve, eu quero, eu preciso, eu tenho que alcançar. Se não alcançar, eu abandono a igreja. E quantos não são aqueles que abandonaram a igreja porque não alcançaram a bênção? Esses dias eu estava lendo uma estatística. E no Brasil, existe em torno de 30 milhões de pessoas desviadas. 30 milhões no Brasil. É assustador isso.
São pessoas que um dia estiveram comigo e com você aqui, ouviram a mesma palavra, experimentaram do mesmo Deus, do mesmo sangue, da mesma redenção, do mesmo sacrifício, e hoje estão nas ruas. Se você vai fazer um evangelismo, se você pega uns panfletos e vai para a avenida na madrugada e você encontrar alguém para evangelizar, você chega com o panfleto. É muito mais fácil o desviado ganhar você para o mundo do que você ganhar o desviado para a igreja. Porque se você conversa com uma pessoa que esteve na igreja e hoje não está, ele consegue lubrigiar você. Porque quem está afastado está com frustrações dentro do coração. Às vezes a frustração, queridos, o inimigo coloca uma seta tão grande na mente, que a frustração dele é o pastor. A frustração dele às vezes é o líder de um departamento. Às vezes a frustração dele é o que aconteceu naquele ambiente, e por causa disso ela abandonou. Porque ela chegou aqui, queridos, entendendo errado o projeto de Deus, e ela só queria ser servida. E o princípio do evangelho é servir. É servir. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você tem que aprender a servir. Diga para ela: aprenda a servir. Se você for fiel no pouco, meu irmão, no muito Deus vai te colocar. Eu entendo que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem não é fiel no pouco jamais será fiel no muito. Aleluia, Deus acha Davi. Agora, irmãos, como que Deus acha Davi? A história está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Abra lá rapidinho. Primeira Samuel, capítulo 16. E nós vamos ver como que Deus achou Davi. Aleluia. 1 Samuel capítulo 16, verso 12 e o verso 13. Amém, irmãos? Diz assim: então mandou chamá-lo e fez entrar. Era ele ruivo, formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Verso 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, como que Deus achou Davi? Olha aqui para mim. Diga assim: Deus achou Davi ocupado. Ocupado com o que, pastor João? Cuidando das ovelhas. Davi estava trabalhando. Eu não quero entrar aqui na casa de Jessé, porque nós sabemos o que acontece. Samuel, ele recebe uma ordem de Deus. Samuel, desça à casa de Jessé, porque eu me provi de um rei. Você vai lá. E o que me chama a atenção aqui também, pastor João, é que Saul, quando ele foi ungido, a Bíblia relata que pegaram um vaso de azeite. Davi não foi um vaso. Davi foi um chifre. Agora olha aqui. O vaso é criado por quem? Por homens. E o chifre? Por Deus. Saul foi ungido pelos homens, porque a nação pedia um rei. Agora Davi não foi ungido pelos homens. Davi foi ungido por Deus. Samuel desce na casa, resumindo a história. Todos nós sabemos o que acontece. Jessé fica preocupado com a presença do profeta. A tua vinda de paz é de paz. Vim aqui porque deste lugar tem o rei que Deus escolheu. Salmo 89, 20. Achei um Davi. Ungiu. Samuel passa os melhores, Jessé passa os melhores filhos. Eliabe, Abinadab,
E nenhum desses foi aquele que Deus havia escolhido. Quando passa-se os 7, Samuel pergunta para Jessé: não são esses? Você tem mais algum? E aqui que entra, queridos, algo maravilhoso de quem quer ser achado por Deus. Davi estava trabalhando, Davi estava cuidando de ovelhas. Olha aqui para mim, Davi já tinha matado um urso e um leão. E eu aprendo aqui que antes de você querer matar e derrubar o gigante, nós temos que aprender a matar o urso e o leão. Muitos querem já derrubar o gigante, mas primeiro nós temos que aprender o caminho de derrubar o urso e o leão. E isso nós podemos, queridos, trazer para as nossas vidas. Quantos não são os gigantes da sua vida? Quantos não são os problemas que você tem para resolver? Mas olha, preste atenção no nome do Senhor. Tome posse, creia e guarde dentro do seu coração. Existem leões e ursos do nosso lado, e a gente só vai conseguir derrubá-los se nós tivermos uma vida íntima de oração, de leitura bíblica e de compromisso com Deus, o que Davi tinha de sobra. Davi tinha de sobra. E quando Jessé manda chamar Davi, Davi vem. E outra coisa interessante, queridos, presta atenção no verso 12. Verso 12 diz que mandaram chamar Davi. Davi, ele chega na casa dele. Davi não entra. Eu fico imaginando Davi parado na porta. E quem que manda Davi entrar? O próprio Samuel. E olha só, irmãos, Samuel manda Davi entrar dentro da própria casa dele. Sabe o que significa isso? Davi não era entrão. Davi sabia a hora certa. Davi sabia o momento certo. Ele não era entrão nas coisas relacionadas de Deus. E hoje nós vivemos num tempo, queridos, onde todo mundo está entrando. Onde todo mundo está querendo alguma coisa. E muitos têm se esquecido do leão, do urso, lá no meio do nada. Até porque ser pastor de ovelhas naquele tempo era, queridos, um trabalho insignificante. Era como se fosse um lixeiro hoje aqui para nós. Trabalhar de pastor de ovelhas não era tarefa fácil, mas você pode reparar que Deus sempre levantou esses. Moisés, quando foi achado por Deus, Moisés estava no meio do deserto, também cuidando das ovelhas, até que ele viu aquela sarça que não se consumia, e do meio da sarça, Deus fala com Moisés, e Deus acha Moisés no meio daquele deserto. Aleluia! Irmãos, não importa o tamanho do deserto da sua vida, nesta noite Deus está encontrando você aí, Deus está achando você aí, em nome de Jesus, creia nisso. Você não está só, Deus não abandonou você, Deus não desistiu de você. Aleluia! Samuel diz: Davi entra, Davi entra. E quando Davi entra, irmão, Samuel estava sentado. Outra coisa interessante dentro do texto, diz lá, então mandou chamá-lo e fez ele entrar. Davi era ruivo, formoso, e disse o Senhor para Samuel: levanta-te e unge ele, porque este é quem eu escolhi. Samuel teve que se levantar. Samuel teve que se pôr de pé para ungir a Davi como rei. Aleluia. Deus achou Davi. E nesta noite, queridos, Deus também nos acha. Deus entende cada situação nossa. Mas em nome do Senhor, que você possa se levantar, entender e compreender que Deus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Deus quer usar você.
Deus quer usar você. Levante suas mãos por alguns instantes, feche os seus olhos e comece a pensar o que Deus pode fazer através da sua vida. Não olhe os obstáculos, não olhe os problemas, não olhe as dificuldades, não olhe o que tem te afligido. Creia que nesta noite o Senhor pode te levantar de uma forma diferente e de uma forma especial. Você tem que crer nisso. Se você crê nisso, querido, comece a glorificar o nome do Senhor. Como já foi dito aqui, é noite de despertamento. O Senhor quer despertar você, o Senhor quer levantar você, o Senhor quer usar você. Mas para isso acontecer, você tem que deixar, você tem que querer. E a pergunta é essa, irmãos, olhe para cá. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Ser usado por Deus requer um preço, requer renúncia, requer abrir mão de muitas coisas, do qual eu e você não estamos aptos para abrir a mão. Davi tinha o coração de servo. Quem tem o coração de servo, ele abre mão de tudo se for possível. Agora, quem tem coragem de abrir mão de tudo? Ninguém. Ninguém. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que há uns 2 anos atrás, nós começamos a passar uma luta muito forte, muito grande. E até hoje estamos passando. Até porque para ter vitória tem que ter luta, tem que ter dificuldade. E eu entendo e aprendo que através da luta que a glória de Deus está pronta para ser manifestada na minha vida e na sua vida. É no momento da prova, é no momento da dificuldade. E chegou um momento, queridos, aonde, infelizmente, eu perdi a minha casa, perdi um carro, perdi praticamente tudo. E baseado nisto, queridos, como eu disse no começo, poucos são aqueles que estão do seu lado para te incentivar. Poucos. Escutei muitos dizendo, mas você é fiel nos dízimos? Você é fiel nas ofertas? Sempre fui, graças a Deus. Nunca falei. Sempre dou as minhas primícias. Perdi tudo, queridos. Falei, Deus amado, o que é isso? E o Senhor, calma que eu estou nesse negócio. E não é fácil você entender algumas coisas. E Deus começou a levantar pessoas do meu lado que eu nunca, jamais imaginava que Deus levantaria. E é na hora da prova que Deus vai levantar não aquela pessoa que você pensa. Deus vai levantar aquela pessoa que você nunca imaginou que fosse levantar. E aí eu comecei a buscar na palavra, Deus me dá uma base para isso que eu estou vivendo. Mateus capítulo 4. Do verso 1 a seguir. Se você pegar Mateus capítulo 3 antes, Jesus ele é batizado nas águas por João Batista. Quando Jesus sai das águas, uma voz dos céus vem e diz assim, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus ele é conduzido ao deserto. E olha só que interessante, muitos pensam que quem conduziu Jesus para o deserto foi o diabo. Mentira. Quem conduziu Jesus para o deserto foi o Espírito Santo de Deus. E quantas vezes, pastor João, que a gente vê o povo, pastor, estou num deserto, o diabo me colocou no deserto e quer me matar no deserto, irmão, misericórdia. O diabo também pode levar para o deserto, mas quem vai te levar primeiro é o Senhor Jesus. Porque Deus vai ter que ver como vai ser a sua reação no meio do nada, aonde não tem água, aonde não tem comida, aonde não tem aquilo que você pode apalpar, até porque no meio do deserto tudo que você vê é miragem. Miragem! Eu falei, Deus, estou começando a entender. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo, 40 dias e 40 noites. A Bíblia não relata em qual dia que Jesus foi tentado. Mas eu fico imaginando que foi logo no final dos 40 dias. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome. E quando a Bíblia diz que Jesus teve fome, quem que aparece?
O diabo com uma pedra na mão. E aí, se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão e come. Qual que era a necessidade de Jesus naquele momento? Comida. Mas Jesus falou o quê? Diabo, entenda uma coisa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós temos que começar a entender isso, irmãos. O pão ele pode sustentar por fora, mas nunca vai te sustentar por dentro. O que te sustenta por dentro é a palavra de Deus. Os tempos podem mudar, tudo pode se modernizar, mas como sempre diz o pastor Moisés aqui, o caminho para se achegar a Deus e para ter Deus é um só: joelho no chão, jejum e oração. Ele não contente, ele leva Jesus num alto monte e diz o que para ele? Olha, a sua palavra diz que se você lançar daqui para baixo, o Salmo 91 diz que o teu Deus vai mandar anjos para que te sustentem e te segurem. Jesus olha para o Satanás e diz assim: ei, não tentarás o Senhor teu Deus. E por último, o diabo mostra todos os reinos do mundo. Aqui eu aprendi o mistério do negócio. No meio do deserto, você tem que ter uma sensibilidade muito grande. Porque é no meio do deserto que o diabo vai chegar com reinos te oferecendo. E muitas pessoas têm pego algumas coisas no meio do deserto, dando glória a Deus, pensando que é Deus que tem dado, mas é o diabo. Se tu se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos do mundo. Irmão, olha que oferta, no meio do deserto, sem nada, com fome, passando necessidade, a crise está aí, 8 milhões de pessoas desempregadas em todo o Brasil. Você liga a televisão, é só notícia, corte, 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 corte. Você chega na sua empresa, corte. Você passa perto de alguém, a crise se estancou literalmente. Agora tem um porém, irmãos, é sempre no meio da crise que Deus está pronto para estender as mãos dele e abençoar o povo dele. É no meio da crise e nós não estamos entendendo isso. É no meio da crise, meu irmão, que Deus vai manifestar a glória dele nas nossas vidas. A condição para Jesus receber o reino do diabo foi o quê? Se prostra, me adora. E, irmãos, olha aqui, com dor no coração tenho que dizer isso. Quantas não são as pessoas que estão se curvando para o diabo pensando que é Deus que está dando? Quantos não foram os testemunhos que eu já ouvi de pessoas dizendo assim: olha, no meio do deserto, Deus me abençoou. Passado algum tempo, a pessoa sendo retalhada dentro da bênção que ela recebeu. E aí, queridos, o meu coração começou a se aliviar. Falei: Deus, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Deus, eu estou nesse deserto, mas eu tenho aprendido que deserto não é morada definitiva. Deserto é uma passagem. Deserto daqui um pouquinho vai passar. Mas se lembre de uma coisa, igreja: você passa de um deserto hoje, mas se prepare, porque amanhã você vai ter que entrar em outro deserto, para você entender e compreender que quem sustenta, te fortalece e te capacita é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Levante suas mãos para cima e diga assim comigo: nem se for pela fé. É nos períodos de crise, é nos períodos de dificuldade, é nos períodos onde todo mundo fala que não tem mais esperança, é neste momento que Deus está abrindo portas para a minha vida. Se você crê nisso, adore e glorifique o nome do Senhor. É no meio do deserto que nós temos que adorar. Aleluia! E aí nesse processo todo, muitas pessoas pensaram assim: olha, desanima, para com tudo. Falei: não vou parar. Não vou, porque Deus está comigo. E eu tenho a direção de Deus. E aí, queridos, Deus começou a suprir todas as necessidades. E aí no começo do ano agora, nós iniciamos uma campanha. A campanha que sempre fiz aqui, também faço lá,
que é os 12 dias de clamores para 12 meses de vitória. Também faço lá. E aí, irmãos, eu fiz com um propósito diferente. 12 dias de clamores para 12 meses diante de Deus, irmão. Totalmente diferente. Porque nos 12 dias a gente recebe muita coisa. E depois que a gente recebe, a gente vaza. E a gente só volta na próxima para receber o que não recebeu. Então eu fiz um propósito diferente. Mateus 6,33. 12 dias de clamores para 12 meses na presença de Deus. Irmãos, eu falei, queridos, eu não vou pedir nada. Não quero pedir nada. O Senhor sabe de tudo. Eu vou me conduzir por aquilo que está na palavra. Irmãos, no 4º dia da campanha, eu tinha um palinho, pastor João, 4 portas, mais batido que... Mas amém, glória a Deus. E aí, irmãos, os irmãos sabem que eu moro aqui, tenho a minha vida normal aqui, a gente faz a obra, vai e volta, e é 40 para ir, 40 para voltar. 40 para ir, 40 para voltar. E dando glória a Deus. E aí, irmãos, eu falei, Senhor, tu sabes, ó Deus, que esse carro aqui não está aguentando mais. Esse carro daqui uns dias vai pedir para sair, não tem jeito. E eu não tenho condições nenhuma de poder financiar, comprar, não tenho nada. Descansei o meu coração, irmãos. No 4º dia, alguém batendo a palma na porta de casa. Quando eu atendo, está lá um rapaz, e ele chega para mim e diz assim, olha, eu estou aqui em nome do Senhor, e não quero não como resposta. Eu estou aqui cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração. Está aqui a chave, está aqui o documento, esse carro aqui é teu. Os irmãos viram eu chegando aí. Ford Focus 2002, 4 portas completo. Queridos, Deus é bom demais. Mas é um carro que eu sei que é para obra. Se o Senhor chegar em mim amanhã, deu o carro, eu vou dar. Porque eu não me prendo mais a isso. Queridos, até os meus 17 anos, eu era jogador de futebol. Muitos aqui sabem disso. Eu não parei de jogar bola porque eu não tive capacidade, eu não tinha condições. Eu parei quando eu estava numa boa situação. Abandonei por abandonar por uma questão pessoal. Eu abandonei. Eu abri mão, eu renunciei. Por esse motivo, meu pai ficou 3 meses sem falar comigo. Porque o meu pai depositava todas as fichas dizendo, agora vai, esse tem futuro. E aí, entendendo a palavra de Deus, questão minha, queridos, é uma coisa minha. De repente, o que foi para mim não serve para outros. Mas foi para mim. Deus ministrou no meu coração e eu abri mão. Com 17 anos eu abri mão, no auge, estava bem, estava lá em Curitiba, no Atlético Paranaense, no Hotel Fazenda, já recebendo quase R$1.000 por mês, tudo do bom e do melhor. E queridos, Deus mandou eu renunciar, eu renunciei. Eu renunciei. E tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim, você não se arrepende? Nem um pouquinho. Mas você não sente nem um pingo, querido? Se eu falar que eu não sinto, é mentira, porque eu sou homem. O homem carnal às vezes sente, mas o homem espiritual não. Porque eu tenho entendido qual que é o chamado de Deus para a minha vida. E o Senhor me colocou nesta terra para ganhar almas, para evangelizar e para falar do nome dEle, assim como colocou você aqui também. Aleluia! E por isso que Deus está achando vidas aqui nesta noite, assim como achou Davi. Oh, glória a Deus! Aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom demais. Deus é tremendo. Não desista. Não pare. Não estacione no meio do tempo. Nós temos que voltar para a oração. Nós temos que voltar para o jejum, para a consagração. Nós temos que voltar para a palavra. Jesus disse que o povo perece por falta de conhecimento. E muitos têm perecido por causa disso. E nós não podemos perecer mais. Não podemos perecer mais. Aleluia. Feche os seus olhos só por um instante. Aleluia. Deus me achou e Deus te achou. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como que você está.
Mas eu quero que você entenda uma coisa no nome de Jesus. O Senhor está com você. Deus está contigo. Nessa noite, você que venceu a chuva, venceu o frio e veio aqui, você veio aqui para ouvir isso. Deus está com você, e a obra que Ele começou, Ele vai completar na sua vida. Ele vai completar na sua vida. Se coloque de pé no nome de Jesus. Deus levantou Davi, Deus achou Davi. Mas aí de repente alguns perguntam assim, mas esse Davi não é aquele que adulterou? É ele. Não é aquele que mandou matar? É ele. Não é aquele que fez um monte de coisa absurda? É. Mas Davi teve um diferencial. Naquele tempo, rei nenhum se prostrava diante de homens. Ninguém. E um dia quando Davi ele comete tudo isso, o profeta Natã entra no seu palácio real e Davi estava bem. E Natã diz assim, e daí rei? Salve rei, tudo bem? Tudo bem. Rei, eu preciso contar uma história para o senhor. E Davi, pois não, profeta? Pode dizer. Existe a história de dois homens. Um que é rico, tem tudo e não precisa de nada. E tem um que só tem uma ovelha. Uma única ovelhinha. E acontece que um viajante chega na cidade. E o rapaz que é rico, tem tudo do bom e do melhor, vai lá e pega aquela única ovelha, mata e oferece para o viajante. Aquilo acendeu a ira no coração do rei Davi. E o profeta pergunta assim, o que deve acontecer com este homem? E Davi, querido, sem perca de tempo, diz, este homem deve morrer. Esse homem deve ser consumido, sentenciado porque ele errou. E aí o profeta olha para Davi e diz assim, pois bem, rei, essa pessoa é você. O que me chama a atenção nesse Davi que tem um coração de servo, nesse Davi que não foi ungido por homens, mas foi ungido por Deus, é que Davi reconheceu aquilo que é a maior nobreza de um ser humano, se prostrar, se quebrantar diante de Deus. E todo mundo conhece o Salmo 51. E dentro do Salmo 51, Davi pede só 3 coisas para o Senhor. Davi não está preocupado com o reino, porque ele não pediu reino. Ele era pastor de ovelhas. Quem deu o reino para ele foi Deus. Ele não pediu reino. Ele não estava preocupado com mais nada. A única coisa que Davi se preocupou, irmãos, foi o que? Senhor, não retires de mim a presença do teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, inabalável. Davi só pediu isso. Hoje, irmãos, muitos têm aberto mão da presença do Espírito Santo para querer qualquer coisa. E você pode reparar que quando o chifre de azeite foi derramado sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi desde aquele dia. E automaticamente o Espírito de Deus que estava sobre a vida de Saul saiu. E Saul se tornou um endemoniado. E quem que Deus usou para aliviar a perturbação de Saul? Davi. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Você já pediu muitas coisas esse ano. Você já fez muitos projetos esse ano. Mas aprenda uma coisa que agrada e alegra o coração de Deus mais do que nunca. É você ser achado por Ele. E você dizer assim, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque eu não sei viver sem a presença do Espírito Santo. Irmão, você pode ter tudo. Você pode ter um ótimo trabalho. Você pode ter uma ótima casa. Você pode ter um carrão, o que for. Mas se você não tiver a presença do Espírito Santo, irmãos, me desculpe o que eu vou dizer aqui, mas como Paulo disse, você é o mais miserável de todos os homens. Mas nesta noite, você tem a oportunidade de ser cheio de Deus. E ser cheio de Deus não é uma opção, é questão de sobrevivência. Para nós sobrevivermos o tempo que nós estamos encarando no Brasil, é somente quem é cheio do Espírito Santo.
Você pode reparar que quem não é cheio do Espírito Santo, ele murmura, ele reclama, ele diz que nada vai dar certo. Agora quem é cheio do Espírito Santo, ele vê esperança onde ninguém vê. Aonde ninguém vê, ele vê esperança. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele não busca as coisas que é desta terra. Ele faz como Paulo ensinou: pensai nas coisas que são do alto, buscai as coisas que são do alto. Levante suas mãos para cima, feche os seus olhos, e eu já vou concluir aqui. Com seus olhos fechados, o Senhor nos acha nesta noite. Eu vejo aqui Davis, eu vejo aqui homens e mulheres de Deus, eu vejo aqui missionários, eu vejo aqui Gideões, eu vejo aqui pessoas que estão abertos para abrirem mão de tudo, para fazerem a vontade de Deus. Com as suas mãos levantadas agora, se você entendeu o que foi ministrado aqui, se Deus tocou no seu coração e você tem sido ministrado, comece a orar, comece a pedir agora. Deus achou Davi, e nesta noite Ele acha você também. Comece a orar, comece a orar, comece a clamar no nome de Jesus. Diga para Ele: Senhor, eu abro mão de tudo, mas não retires de mim a presença do Teu Espírito. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. Diga para Ele: eu quero ganhar almas, eu quero ganhar almas. Diga para Ele: eu quero ganhar almas. Rica laramas, tu de candarabalaraba, shuribikalarabadaia. Ricandarabalarabaia, larabadarabalaraba, suricalarabadaia. Adore, 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 adore. Se você está caído, o Senhor te levanta nesta noite. Se você está desanimado, o Senhor alegra o seu coração. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Creia, 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 creia. Vai passar no nome de Jesus. Adore. Adore, 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 adore o nome do Senhor. Essa é a arma que nós temos. Nós temos a arma da adoração. É neste momento que Deus se levanta do trono. É neste momento que Deus te acha. É neste momento que Deus, Ele derrama sobre a sua vida o azeite, uma unção nova. Em nome de Jesus, seja cheio, cheio, cheio. Levante suas mãos para cima e diga assim: Senhor Jesus, a partir de hoje eu não quero viver uma vida centrada nesta vida somente, mas eu quero viver com a minha visão aberta para entender e compreender que o Senhor começou uma obra na minha vida, e esta obra, ela será aperfeiçoada, pois é o Senhor que é o dono da minha vida. É o Senhor quem me projetou, e se eu fui projetado pelo Senhor, faça o que tu quiseres da minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. E só quem crê, adore, aplaude e glorifique o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: sabe o que significa? E o Espírito se apoderou de Davi. Isto significa que Deus diz assim: tu és meu, e ponto final. Quem está me entendendo?
Quando o Espírito se apodera da sua vida, significa: você é de Deus e de mais ninguém. Você é de Deus e de mais ninguém. Você não é propriedade de homens. Você não é propriedade de religião, de doutrina. Você é de Deus. Aplauda mais forte e glorifique o nome do Senhor. Aleluia, aplaude, glorifica, exalta. Você é de Deus, você é de Deus.